Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus, Senhor nosso, Senhor da igreja. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Judas. Meu professor de introdução bíblica diz que a gente não cita o capítulo quando o livro tem apenas um capítulo, a gente cita o versículo. Então, Judas, versículos 4 e 16. Judas, versículos 4 e 16. Aos novos crentes, porque os antigos já sabem, melhor você vir de Apocalipse. Chegando em Apocalipse, você vai voltando e vai encontrar mais facilmente essa carta aí de Judas. Judas, versículos 4 e 16. Irmãos, o tema dessa mensagem é o perigo da dissimulação. Perigo da dissimulação, e é um termo que nós não usamos muito, né? E é um termo até biblicamente assim, não tão usado, e vai requerer uma explicação em cima desse termo. Mas vamos ao texto e leiamos então o versículo 4 e o versículo 16. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito cedo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Amém ou misericórdia? Os dois, né? Amém, porque é a palavra de Deus, e misericórdia porque o texto requer, não é? Essa expressão, uma vez que ocorreu lá no tempo de Judas, no início da igreja, e também ocorre hoje, lamentavelmente, nós percebemos essas dissimulações, né? E, irmãos, essa carta, é bom que se diga, que ela é parte das cartas chamadas cartas gerais, as cartas universais. Ela não tem um endereçamento, como o apóstolo Paulo escrevendo, ele vai aos Coríntios, não é? Aos Tessalonicenses, e aí vai. Mas essas cartas gerais, as cartas de Pedro, a carta de Judas, não é? Elas são cartas justamente sem um endereçamento, dando a entender claramente que ela está para todo crente, todo cristão, não é? Sem um endereçamento próprio. As citações do Antigo Testamento nos leva a crer, segundo os comentaristas, de que a comunidade, que essa carta, se ela for endereçada para um grupo específico ou para uma igreja específica, eram comunidades que conheciam o Antigo Testamento, porque há muitas citações, mesmo numa carta pequena, com poucos versículos, de expressões do Antigo Testamento e até dos livros apócrifos, não é? Livros que não constam, a gente chama apócrifos porque não constam dentro do cânon, né? Dentro dos livros bíblicos que os judeus, lá aqueles 70, não é? Eles puderam fazer todo um trabalho e depois poderem traduzir a Bíblia para idioma, onde se pudesse ter uma propagação maior. E nós percebemos então que essa pequena carta, ela, embora seja pequena no conteúdo, ela é importante no seu conteúdo, ela é contundente. E percebemos que aqui Judas se preocupa, e esse Judas aqui não é o irmão, não é Judas o apóstolo, ele é possivelmente não fazia parte do grupo apostólico, ou seja, mas ele tinha o conhecimento e possivelmente ele teve acesso, não é, a informações, talvez de Pedro, ou Pedro dele, porque são semelhantes
em alguns aspectos, o conteúdo de um e de outro. E nesse verso 16, ele vem denunciar fervorosamente, não é? Nós lemos o versículo 4, mas no versículo 16 nós vamos nos deter de forma muito mais precisa, não é? E profunda, sobre essas denúncias que Judas coloca em relação aos dissimuladores. E aqui vale uma explicação que dissimulação é uma atitude, é uma ação, não é? É uma conduta de pessoas que têm intenções ou propósitos astutos, fazem uso da astúcia, do engano, da sutileza. Dissimular é enganar. Por isso que na imagem ali, se alguém pergunta por que é que o pastor colocou essa imagem de um cordeiro e lá dentro tem um lobo, é justamente por causa do engano. Não é? Tem a aparência de cordeiro, mas há o engano. Na realidade, ele é lobo e só está com a capa de cordeiro. Isso, mais precisamente, irmãos, em relação ao conteúdo dela, as denúncias, não é? Que Judas coloca, mais aos líderes da igreja. Aos líderes, da igreja não, mas que tinham se infiltrado na igreja, né? E eles se infiltraram de tal forma que eles trouxeram um conteúdo herético. Então, eram líderes que estavam ali, se filtraram e que estavam ali levando a igreja, então, a este engano. Por isso que vem Judas a denunciar. E nós temos, então, primeiro perigo aí em relação à dissimulação, que ou sem ligar, não é? Vamos aprendendo aqui, né? Tem que ligar, muito bem. Que é o perigo da murmuração. Os irmãos vão ver aí o perigo da murmuração. Está passando não, vê se passa aí na frente. Liguei aqui. Passou? Pronto, foi. Quando for domingo aqui, embora não sou eu que vou pregar, mas a gente já está mais experiente. Então, verso 16, irmãos, no início, os tais são murmuradores, não é? Então, assim como os israelitas no deserto, irmãos, eles murmuravam dentro das suas tendas, se entregaram a queixas, não é? Os dissimuladores ali durante aquele processo de travessia do deserto, no Êxodo, e nós temos textos que, inclusive, em determinado momento o povo murmurou dentro das suas tendas, e aquilo provocou, não é? A ira de Deus, segundo a narrativa lá do Antigo Testamento. E nós temos aqui então que esses murmuradores, ou essa murmuração, dedica-se a produzir som que transmitem amargura e resmungam acerca de tudo. Não é? São murmuradores. A murmuração é um primeiro perigo, e que faz parte desse comportamento, né, de dissimulação. Os irmãos que já estão há algum tempo aqui me ouvindo sabem que eu faço uma diferença entre reclamação dentro de um aspecto positivo, porque uma reclamação pode reparar uma injustiça. Os jovens estão estudando o livro de Atos e domingo o professor Gabriel Amorim lá trouxe o assunto que gerou os primeiros diáconos, não é? Diante daquela reclamação de que havia um grupo sendo preterido de viúvas dentro da igreja. Então, a reclamação foi para trazer justiça, aspecto positivo. Existe reclamação no aspecto negativo também. Mas reclamação é uma coisa. Eu faço uma diferença, eu sei que há uma linha tênue, mas a murmuração vai muito mais. A murmuração é uma conduta, irmãos, que acontece quando não se atenta à soberania de Deus na vida humana. Não se tem a perspectiva do trono de Deus, de que Deus reina, de que Deus está no governo. É a percepção de quem é Deus e de quem sou eu. Precisa estar muito claro para a gente, para que a gente não pegue o caminho da murmuração, como os dissimuladores, e o texto chama de homens ímpios, né? De pessoas que têm uma conduta reprovável.
O pecado ele formou no coração humano a ideia de que se pode viver sem Deus. É isso que o pecado trouxe, né? Para a civilização humana, para os homens, e há uma postura, parece que sem querer, fazer com que Deus faça parte da vida. Mas quando as coisas elas não ocorrem bem, o que nós percebemos é que as pessoas procuram sempre um culpado, não é? E é interessante notar que nessa procura de culpados, Deus está entre os primeiros lugares. Inclusive eu tinha um conhecido, né, cristão, amigo meu, ele dizia: Paulo, tem um colega aqui, estou tentando, né, compartilhar o evangelho, mas ele tem uma conduta de que ele diz que tudo quanto acontece de ruim no mundo, tudo quanto não presta aí, o culpado é Deus. Como é que eu posso trabalhar com ele? Porque ele diz: se Deus pode tudo e não faz intervenções, né, até quer teologizar. E uma teologia até considerável. Se Deus é bom, se Deus é misericordioso, se Deus é amor, por que é que permite tantas tragédias no mundo, não é? E ele disse que então Deus é o culpado de tudo isso. É claro que o homem, quando não coloca a culpa em Deus, ele vai colocar em alguém, não é? Em alguma pessoa. Já vi gente colocando culpa em todos, menos nela mesma, não é? Então, a murmuração ela tem esse perfil. E no exercício dessa murmuração, muitos pegam, então, um caminho que é um caminho de tragédia. Então, esse é um primeiro perigo aí que Judas traz para nós, para que fiquemos atentos, não apenas àqueles que muitas vezes a gente nota, né, dentro do exército de Cristo, e a gente não vai, quem somos nós para fazer julgamentos em relação a se são de Cristo ou se não são, mas dependendo da conduta que eles abracem, dependendo do comportamento, nós vamos notando que tem algo errado, irmãos. Não é? Imagina um crente que só murmura. A vida de murmuração, do início ao fim. Não tem algo errado nisso aí? Tem. Não é? Tem algo errado. Então é preciso que nós também nos policiemos para que não venhamos pegar esse caminho da murmuração. Não é? Há também um segundo perigo, que é o descontentamento. E no versículo 16 estão todos eles. Nós percebemos aí que em relação ao descontentamento, Judas diz: eles são descontentes, não é? Eles são descontentes. Descontentamento infecta, irmãos, o coração, traz doença ao coração, um vírus que atinge o coração da pessoa, a vida da pessoa, com queixas de tudo, das vicissitudes da vida, dos problemas da vida. Um descontentamento generalizado, nós percebemos. Não é? E esses líderes, vamos dizer, esses mestres, eram pessoas que estavam no meio da igreja e que tinham essa conduta de descontentamento. Elas reclamavam de tudo, murmuravam e eram descontentes. E eu quero crer, irmãos, que isso aqui, infelizmente, não morreu, porque nós percebemos hoje também, assim como há uma murmuração presente em algumas pessoas que fazem parte, né, do meio cristão, há um descontentamento. E o descontentamento não satisfaz com nada. Não se satisfaz com nada. Conhece gente que não está satisfeita com nada? Conhece gente assim? Só vê o negativo nos acontecimentos, né? Só vê com as óticas de que nada presta. Nesse andar, irmãos, de pastoreio e como membro de igreja, a gente nota, graças a Deus é minoria, mas tem alguns irmãos que têm essa conduta e a gente vê com tanta tristeza, com tanto pesar. Eu sei que o reflexo daquilo que está ali é muito da vida dela, inclusive de razões até lá na infância que estão sendo agora trazidas à tona num reflexo de conduta. Mas, irmãos, é lamentável porque esse descontentamento, ele está dizendo, de certa forma, para mim e para você, de que essa pessoa, ela tem
né, uma necessidade muito grande de Cristo Jesus, irmãos. Quem sabe ela nunca nasceu de novo. E é claro que descontentamento é diferente de conformismo. O contentamento é diferente de conformismo. Quando nós falamos em contentamento, não queremos dizer que você deve se conformar com tudo, não é? Se eu perguntar aqui aos que estão, até aqueles que são aposentados, não é? Se quisessem ter um pouquinho a mais de dinheiro, faria algum mal, não é? Para os que são assalariados, mal algum. Você ia dizer, é bênção, pastor, não é? Mas se não estamos tão contentes ou tão conformados, vamos dizer, com o que nós ganhamos, não é? Nós precisamos agradecer o que temos. Agradecer. Por isso que já disse aqui, reitero, qual é o melhor carro que você tem? É o seu. É o meu. Melhor carro, um carro melhor que eu tenho é o meu. Qual é a melhor família que eu conheço? A minha. Mesmo imperfeita, a sua. E aí vai, porque nós nos miramos no outro, e quem sabe aí existe uma parte, né? Não diria tudo, mas uma parte desse problema de descontentamento. Nós nos miramos no outro, e geralmente o outro num patamar maior, às vezes até são irmãos nossos, não é? Que fazem parte do exército de Cristo, ou às vezes não. Mas o fato é que essa conduta, essa postura, esse perigo está presente no meio da igreja. Então, só se vê muitas vezes acontecimentos negativos, e o pior, irmão, sabe o que é o pior de tudo isso? É que essa pessoa descontente, ela contamina outras pessoas com o seu descontentamento. Ela vai contaminando. Ela vai, quem sabe, passando aquele descontentamento, vai compartilhando, ela vai compartilhando, e ela, quem sabe, pode mesmo contaminar. Lembra do relatório dos espias, dos 10 espias? Não é? Respeitado as proporções ali, irmãos. Nós percebemos que o relatório de Josué e de Caleb, eles, embora positivos, não é? Mas dentro de uma realidade, sim, porque ninguém chama aquele relatório do tópico, porque tanto Josué quanto Caleb disseram, olha, na realidade são grandes. Aqueles que estavam lá, na cidade que nós vamos conquistar, que o Senhor nos deu, eles são grandes, eles são enormes. Mas o Senhor nos dará. Ou seja, um relatório real. Mas os outros 10 irmãos fizeram derreter o coração do povo, né? A tal ponto do povo começar a chorar, e aquele desespero, e ficaram 38 anos em frente à terra prometida, em Cades Barneia, olhando para a terra prometida, olhando mesmo, mas sem poder entrar, porque, embora eu já vi comentarista bíblico dizendo, não, mas o povo estava despreparado, não havia um exército bem organizado. Irmãos, são argumentos apenas, porque, de fato, embora a sugestão não foi dada por Moisés, surgiu no meio do povo, mas foi com a permissão de Deus. Deus não fez com que não fez com que, não recriminou aquela atitude de poder irem até a terra e fazerem aquela espionagem. O fato, irmãos, é que em Hebreus capítulo 13, versículo 5, o escritor ele diz, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Não é? Então, contentando-vos, essa é a expressão que nós devemos aí ter em mente, contentando-vos com o que tendes. Lembre do conformismo, não é conformismo, mas é contentamento com aquilo que nós temos no momento, não é? Mas percebemos então que o descontentamento é um perigo que cerca, não é, a igreja e aqueles que fazem parte dela, dentro dessa conduta também desses líderes. Mas nós temos também, irmãos, as paixões, né? Um terceiro perigo. Versículo 16, note aí um pouco mais adiante, que ele diz, andando segundo as suas paixões, não é? Andando segundo as suas paixões. Aqui a palavra paixões, não é? Ela tem um sentido, e ela entende-se melhor
com os desejos gerais do coração humano, e o que inclui até uma área sexual, mas não apenas a área sexual. É todo o desejo, todo o apetite desenfreado, descontrolado, não é? E que gera geralmente, e que vai culminar em algo trágico, e algo que não é saudável. As paixões, num certo sentido, a gente pode até usar o termo. Eu lembro de um livro, e aqui alguns, quem sabe, leram, Paixão pelas Almas, do escritor Oswald Smith, não é? Paixão pelas almas. Mas paixão em que sentido ali do termo? O paixão, amor pelas almas, né? O arder do coração. Mas a paixão, no sentido negativo, vamos dizer, ela é forte no início, bem forte, mas ela é passageira, ela é efêmera, não é? E nesse sentido aqui, segundo a língua que foi escrito esse texto aqui, ela é muito mais. Ela está ligada a sentimentos desenfreados. Então, esse sentido aqui, irmãos, de paixão é deixar-se dominar pelos próprios desejos. Então, o perigo desses dissimuladores é justamente essa postura de desregramento em relação às paixões, que inclui aí aspectos diversos da vida humana. Mas há um outro perigo, não é? Que é a arrogância. Nós percebemos aí no versículo 16, a sua boca vive propagando grandes arrogâncias. A arrogância fazia parte daquela conduta desses líderes, né, lá na igreja primieva, e que hoje nós podemos perceber com lamento em um outro irmão, né, em uma outra pessoa. Porque assim, se não faz parte do ambiente, se não conhece a Cristo, se não faz parte da igreja, nós não temos como esperar. Embora temos pessoas que são educadas, polidas, não é? Mas notamos que tem gente no meio da igreja, no seio da igreja, que tem às vezes uma postura desse porte aqui. E são arrogantes no falar. Não estou falando temperamento. Porque você conhece gente que tem um temperamento forte, muito forte. São irmãos queridos nossos, mas que ele tem um temperamento assim, muito forte em relação a uma conduta que às vezes a gente olha de cá e diz, meu Deus, não é? Como é que pode o sujeito ser tão, às vezes, tão ríspido, às vezes, na forma de ver as coisas, mas quando a gente vai se aproximando, isso já vivenciei, a gente vai notando que, às vezes, é uma questão só de postura, e que pode ser melhorada. Pode ser melhorada, mas o coração é grande. O coração é grande. Diferente daqueles que, de fato, são arrogantes. Porque a arrogância, ela vai muito mais além do que uma questão temperamental, do jeito de ser da pessoa. É algo que tem implicações espirituais. E às vezes até a pessoa se esconde. Não, mas eu sou assim mesmo, desse jeito. Eu falo a verdade. Já ouvi gente dizendo assim? Doa quem doer, eu falo a verdade, porque eu sou muito sincero. Não é? Não há, irmãos, sinceridade que seja dita de forma saudável, se não for com amor. Você pode ser sincero, você pode falar e deve falar a verdade, não devemos falar a verdade, devemos confrontar, exortar. Olha algo que algum crente não gosta às vezes. Se tem dificuldade de ser exortado por pastor, imagina um ao outro sendo confrontado numa atitude. Mas nós sabemos que a arrogância, irmãos, é esse perigo que nós corremos. Arrogância no falar. Hoje eu diria arrogância no digitar. Não é? Digitar. Às vezes os dedos, não é, vão lá e digitam algo que é arrogante, afronta. Afronta. A gente
procura ferir com palavras. Por isso que às vezes eu prefiro, em alguma situação, ou falar pessoalmente, ou às vezes até mandar um áudio, né, numa rede social. Porque às vezes a letra, alguém já disse que é fria, mas ela não é só fria, ela pode ser mal interpretada. Então há a possibilidade de sermos arrogantes, não é? E nós devemos nos cuidar em relação a isso. Pedro, escrevendo lá na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 18, ele usa até o termo palavras jactanciosas, de jactância, orgulhosas, ferinas, não é? E ele diz, porquanto proferindo palavras jactanciosas, de vaidade, enganam com paixões carnais, por suas libertinagens, que é diferente de liberdade, né? Liberdade é bênção, libertinagem é carnal, não é? Por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. São pessoas, irmãos, que falam de si mesmas, cheias de si mesmas, não é? Não há nada demais você dar um testemunho, não é? Daquilo que Deus fez em sua vida. Isso é uma coisa. A outra coisa que aqui Judas coloca é que pessoas arrogantes, elas são cheias de si. Elas são extremamente orgulhosas. Elas são ferinas. E elas exaltam suas posições e seus feitos. Elas exaltam. Então, é uma conduta reprovável. Então, cuidemos, nos alertemos em relação a esse perigo da arrogância. E por último, nós temos a adulação. Lá no finalzinho do versículo 16, o escritor Judas, não é? Ele diz, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Bajuladores, em outra versão, aduladores. Conhece gente bajulador? Bajuladora? É triste, não é? Porque, geralmente, o bajulador ele faz por algum interesse, como o próprio Judas coloca. Não é o elogio. Porque elogiar os outros é bom. Nós tivemos um abençoado entre nós aqui, chamado Ezequiel Monteiro, dentre outros, né? Que eu particularmente, isso antes de ser pastor, era um membro, né? E eu particularmente nunca vi, como não vejo hoje, na maioria dos irmãos, essa atitude de poder, vejo assim, de trazer elogios. Às vezes quando a gente prega, incentiva a gente, né, pastor Flávio? O pastor foi bênção, a mensagem. Se a gente não ouvir, tudo bem, sabe? Mas quando a gente ouve um comentário, isso incentiva. Diz, não, quer dizer que a gente está no bom caminho. É melhor do que dizer, pastor, foi uma tragédia a mensagem. Não está melhor ouvirmos que foi bênção, né? Foi bênção, foi edificado, glória a Deus, que bom. São elogios, são palavras que nos incentivam. E o Ezequiel sempre, o irmão Ezequiel aqui, sempre incentivando, eram palavras sempre, ele procurava, podia ser alguém até que não tivesse a virtude, mas ele procurava lá uma virtude em alguém, né, para dizer. Um dia ele me contando aqui, disse, o Paulo Sérgio é um adorador, tal, e falava algumas coisas, né, tentando incentivar. Elogio sim, irmãos, mas bajulação não, né? Bajulação não. Bajuladores, eles têm os seus interesses. Eles têm os seus interesses, e é algo que a gente precisa estar muito dando atenção, porque existe no âmbito eclesiástico de igreja, né? Existe sim, a gente deve ter todo o cuidado. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu posso ter alguns defeitos, né? Que todo pastor tem. Mas uma coisa eu procuro pedir a Deus, eu digo, Senhor, que quando eu for tratar o teu povo, as ovelhas que o Senhor me confiou, eu não faço a diferença entre um e outro. Os irmãos não vão me ver eu com um grupinho de gente. Quando eu olho aqui no domingo ou hoje,
eu vejo todos e procuro amar a todos e cuidar de todos. Embora eu sei que alguns me amem mais do que outros. Isso aí eu não tenho como controlar, não é? É como o pastor Jabes dizia há anos atrás para mim, disse: Paulo Sérgio, Deus colocou no meio da igreja, né, gente que não vai assim, está tão perto de você, amando tal, aquela coisa toda, mas eles vão lhe respeitar. Graças a Deus, vão lhe respeitar. Mas não vão morrer, não vão morrer de amores. Mas Deus colocou outros que gostam, vão gostar muito de você. E Deus também vai colocar gente que vai lhe amar demais. Esses aí amam de graça. E eu tenho aqui todos aqui, né? Tem uns 3 perfis aqui. Mas peço a Deus para que todos sejam tratados, e assim devemos ser. Todos sendo tratados da mesma forma. Da mesma forma. Sem bajular ninguém. Eu vi irmãos, e graças a Deus, não sei se parou, mas eu parei de ouvir também, não é? Igrejas onde pessoas que têm um poder aquisitivo maior, elas têm, parece que uma voz de comando maior, e isso numa igreja batista não cola, não vai. Não é? Porque todos têm direitos iguais, embora nós temos liderança. Então, bajulação não, adulação não. Palavras que elogiam são boas quando o coração não almeja obter favores. Não almeja. O campo político partidário eu não quero nem me deter, até porque a gente ainda está aí, não é, com as emoções aí desse pleito eleitoral. Mas acontece em todos os âmbitos. Mas acontecer na igreja é danoso, é prejudicial, é um perigo que nós devemos nos atentar. Então, irmãos, essa mensagem, ela tem o objetivo, e a aplicação dela é a seguinte: nós precisamos ver cada perigo desse e dizer: não queremos, não vamos pegar essa conduta, não faz parte do nosso DNA enquanto igreja. São pessoas que se infiltraram, mas que não trazem uma conduta e o ensino, né, correto, coerente com a sã doutrina. Então, não temos porquê nós darmos a atenção a esse tipo de comportamento, não é? A esse tipo de conduta. Que Deus nos dê a graça, pois, de que nós possamos ser livres, não é, dessas dissimulações, irmãos. Dessas dissimulações do versículo 16 de Judas. Amém, meus irmãos? Quero orar com vocês. Senhor Deus, muito obrigado nessa noite. Agradecemos pela palavra ministrada aqui, Senhor, dentro desse texto. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de estarmos livres enquanto igreja, enquanto crentes em Cristo Jesus, das dissimulações, Senhor. Ó Deus, cada aspecto desse, nós queremos de longe, distante de nós, porque se tivermos por perto, eles trarão dano à igreja, eles colocarão a saúde da igreja em xeque. E Judas, tão categórico quanto foi, para poder trazer à tona os erros, as falhas espirituais daqueles líderes que tinham se infiltrado na igreja lá naquele tempo, ele agora também fala a nós, aqui enquanto igreja local, ele fala à igreja brasileira. Ó Deus, ajuda-nos a que possamos ter uma conduta diferenciada desses aspectos. Ó Espírito de Deus, para que possamos, nesse processo de santificação, sermos muito mais parecidos com Cristo, que nos amou, que nos ama, e que entregou a sua vida por nós e vela pela nossa vida. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.